O pai do milionário perdia peso sempre que inteligência artificial para a casa da sua noiva. Roberto sempre foi um homem de negócios bem-sucedido. Aos 52 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia que lhe rendeu mais de 300 milhões de reais. Viúvo há 10 anos, ele criou sozinho seu filho Marcelo, que agora aos 28 anos seguia seus passos nos negócios. A relação entre pai e filho sempre foi sólida, construída sobre respeito mútuo e admiração. Marcelo era a razão pela qual Roberto continuava trabalhando com tanto afinco, querendo deixar um legado duradouro para seu único herdeiro. Tudo mudou quando Marcelo conheceu Amanda. Era uma mulher deslumbrante de 25 anos, com longos cabelos castanhos e olhos verdes hipnotizantes. Ela trabalhava como consultora de marketing digital e foi assim que entraram em contato, através de uma reunião de negócios. O romance foi rápido e intenso. Em apenas 6 meses, Marcelo anunciou o noivado, e Roberto não poderia estar mais feliz por seu filho. Amanda parecia perfeita. Era educada, inteligente, bem-sucedida profissionalmente e tratava Marcelo com carinho genuíno. Roberto aprovou a união imediatamente. O casal começou a morar junto em um apartamento luxuoso no bairro mais nobre da cidade, mas Marcelo mantinha o hábito de visitar o pai regularmente na mansão onde cresceu. Roberto vivia sozinho naquela propriedade enorme, com apenas 2 funcionários que cuidavam da manutenção e limpeza durante o dia. A casa tinha 10 quartos, uma piscina olímpica, jardins extensos e um sistema de segurança de última geração com câmeras em todos os cantos da propriedade. Foi durante uma dessas visitas de Marcelo que Roberto notou algo estranho. Seu filho, que sempre foi atlético e mantinha uma forma física invejável, parecia ter emagrecido. Roberto comentou casualmente durante o jantar, mas Marcelo desconversou dizendo que estava apenas mais focado nos treinos. Roberto aceitou a explicação, mas algo em seu instinto paternal ficou alerta. Nas semanas seguintes, o padrão se repetiu. Sempre que Marcelo voltava de passar alguns dias na casa de Amanda, ele parecia mais magro, com olheiras pronunciadas e uma expressão cansada no rosto. Roberto começou a se preocupar de verdade. Perguntou diretamente ao filho se estava tudo bem no relacionamento, se Amanda o tratava bem, se ele estava feliz. Marcelo sempre respondia com entusiasmo, dizendo que estava no melhor momento de sua vida, que Amanda era perfeita e que mal podia esperar pelo casamento marcado para daqui a 3 meses. Mas Roberto não conseguia ignorar o que via. Marcelo estava definindo visivelmente. Não era apenas perda de peso, era como se seu filho estivesse sendo drenado de energia vital. Suas roupas ficavam folgadas, seu rosto estava encovado e ele parecia exausto constantemente. Roberto tentou convencer Marcelo a fazer exames médicos, mas o filho insistia que estava tudo bem, que era apenas o estresse do trabalho e dos preparativos do casamento. A situação piorou quando Marcelo começou a passar mais tempo na casa de Amanda. O que antes eram visitas de fim de semana se transformaram em ausências de uma semana inteira. Quando Marcelo finalmente aparecia na mansão do pai, Roberto mal o reconhecia. Em 2 meses, seu filho robusto de 90 quilos havia se transformado em uma figura esquelética de 70 quilos. Suas bochechas estavam fundas, os olhos pareciam maiores em um rosto cada vez menor, e ele se movia com dificuldade, como se cada passo exigisse um esforço tremendo. Roberto não aguentou mais. Ele confrontou Marcelo de forma mais agressiva, exigindo saber o que estava acontecendo. Será que Amanda estava envolvida com drogas? Será que estava forçando Marcelo a fazer dietas extremas? Marcelo ficou genuinamente confuso com as acusações. Ele jurou que Amanda era maravilhosa, que cuidava dele com dedicação, preparava refeições saudáveis e deliciosas todos os dias, que dormiam bem e levavam uma vida normal de casal. Ele até mostrou fotos recentes onde aparecia sorridente ao lado de Amanda, mas nas fotos ele realmente parecia mais magro também. Foi então que Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele convidou o casal para passar um final de semana inteiro na mansão. Seria uma oportunidade de observar a dinâmica entre eles, de ver como Amanda tratava Marcelo quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Amanda aceitou o convite prontamente, dizendo que seria maravilhoso passar um tempo de qualidade com o futuro sogro. Marcelo ficou radiante com a ideia. Durante aquele fim de semana, Roberto observou tudo meticulosamente. Amanda parecia realmente apaixonada por Marcelo. Ela o tratava com carinho, segurava sua mão constantemente, sorria para ele com ternura genuína. Eles prepararam refeições juntos na cozinha gourmet da mansão, riram de piadas internas, dividiram memórias. Roberto assistiu Amanda servir porções generosas de comida para Marcelo, incentivando-o a comer mais. Ela até comentou, preocupada, que achava que Marcelo estava emagrecendo demais e que precisava se alimentar melhor.
Roberto ficou confuso. Amanda parecia sinceramente preocupada com a saúde de Marcelo. Não havia sinais de abuso, manipulação ou negligência. Pelo contrário, ela demonstrava um cuidado quase maternal com o noivo. Roberto começou a se questionar se estava sendo paranoico, se seu instinto protetor de pai não estava vendo problemas onde não existiam. No entanto, durante a noite de sábado, algo estranho aconteceu. Roberto acordou às 3 da manhã com sede e desceu até a cozinha. Ao passar pelo corredor que levava ao quarto de hóspedes onde o casal estava hospedado, ele ouviu sons estranhos. Eram gemidos baixos, quase imperceptíveis, vindos do quarto. Não eram sons de prazer ou intimidade, mas algo diferente, algo que fez o coração de Roberto acelerar. Eram gemidos de dor, de sofrimento contido. Roberto ficou parado no corredor por longos minutos, ouvindo. Os sons continuaram, intermitentes e angustiantes. Ele quis bater na porta, invadir o quarto e descobrir o que estava acontecendo, mas algo o impediu. Talvez fosse o medo de invadir a privacidade do filho adulto, talvez fosse a incerteza do que poderia encontrar. Ele voltou para seu quarto sem beber água, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto até o amanhecer. No domingo de manhã, Marcelo apareceu no café da manhã visivelmente pior. Suas olheiras estavam ainda mais profundas, ele mal conseguia se manter ereto na cadeira e recusou quase toda a comida que Amanda carinhosamente colocou em seu prato. Amanda parecia genuinamente preocupada, tocando a testa de Marcelo para verificar se ele tinha febre, perguntando se ele não queria ir ao hospital. Marcelo insistiu que estava bem, apenas cansado. Depois que o casal partiu naquele domingo à tarde, Roberto ficou obcecado com o mistério. Ele ligou para Marcelo todos os dias durante a semana seguinte, mas seu filho raramente atendia. Quando atendia, sua voz soava fraca e distante. Marcelo sempre dizia que estava bem, que estava apenas ocupado com trabalho, que Amanda estava cuidando muito bem dele. Roberto não se convenceu. Foi então que Roberto se lembrou do sistema de segurança da mansão. As câmeras gravavam continuamente e mantinham o arquivo por 90 dias antes de deletar automaticamente. Ele nunca havia sentido necessidade de revisar as gravações antes, o sistema era mais uma medida de precaução contra invasões. Mas agora, sentado em seu escritório numa quinta-feira à noite, Roberto decidiu verificar as filmagens daquele fim de semana em que Marcelo e Amanda haviam se hospedado na mansão. Ele começou revisando as câmeras externas, depois as da cozinha e sala de estar. Tudo parecia normal. O casal se comportava exatamente como ele havia observado pessoalmente. Amor, carinho, preocupação mútua. Então Roberto se lembrou de que havia uma câmera no corredor do segundo andar, instalada principalmente para monitorar a entrada dos quartos de hóspedes por questões de segurança. Ele avançou a gravação até a noite de sábado, aproximadamente às 3 da manhã, o horário em que havia ouvido sons estranhos. Na tela do computador, ele viu o corredor vazio e silencioso. Então, aos poucos, uma figura emergiu do quarto de hóspedes. Era Amanda, usando apenas uma camisola branca. Mas havia algo errado com a imagem. Roberto aumentou o zoom e sentiu um frio percorrer sua espinha. Os olhos de Amanda na gravação brilhavam com uma luz não natural, quase fosforescente, refletindo a pouca iluminação do corredor de uma maneira que olhos humanos não deveriam. Sua postura era estranha, rígida demais, e ela se movia com uma graciosidade não natural, como se estivesse flutuando ao invés de andar. Roberto ajustou a qualidade da imagem, pensando que fosse um problema técnico, mas quanto mais nítida a imagem ficava, mais perturbador se tornava o que ele via. Amanda parou no meio do corredor, virou-se para olhar diretamente para a câmera, e sorriu. Mas não era o sorriso doce e caloroso que Roberto havia visto durante o dia. Era um sorriso predatório, malévolo, que revelava dentes que pareciam mais afiados do que deveriam ser. Ela ficou ali parada por quase um minuto inteiro, encarando a câmera com aquele sorriso terrível, como se soubesse que alguém estaria assistindo, como se estivesse enviando uma mensagem. Então ela se virou e voltou para o quarto silenciosamente. Roberto sentiu náusea. Ele continuou assistindo à gravação. Cerca de 20 minutos depois, Amanda saiu do quarto novamente. Desta vez, ela carregava algo nas mãos. Roberto pausou a imagem e aumentou o zoom novamente. Era uma tigela, e dentro dela havia um líquido escuro, quase negro. Amanda seguiu pelo corredor até o banheiro compartilhado, entrou, e só saiu alguns minutos depois com a tigela vazia. Ela retornou ao quarto e não saiu mais até a manhã seguinte. Perturbado além das palavras, Roberto decidiu revisar outras gravações. Ele verificou o fim de semana anterior, quando Marcelo havia visitado sozinho e ficado apenas uma noite antes de voltar para a casa de Amanda. Naquela gravação,
Marcela parecia saudável ao chegar, mas na manhã seguinte, antes de partir, ele parecia visivelmente mais magro e exausto, exatamente como Roberto havia observado nas últimas semanas. Roberto, então, teve uma ideia terrível. Ele acessou as gravações mais antigas, de 3 meses atrás, logo depois que Marcelo havia começado a namorar Amanda. Nas primeiras visitas, Marcelo chegava e partia com a mesma aparência. Mas a partir de um certo ponto, aproximadamente 6 semanas após o início do relacionamento, o padrão começou. Marcelo chegava saudável e partia visivelmente debilitado. E isso acontecia toda vez que ele vinha da casa de Amanda. O coração de Roberto disparou. Ele precisava fazer algo, mas o quê? Ligar para a polícia e dizer que sua futura nora tinha olhos brilhantes em gravações de segurança? Eles pensariam que ele era louco. Ele precisava de mais evidências, precisava entender o que estava acontecendo. Roberto decidiu contratar um investigador particular, mas não um comum. Ele precisava de alguém que lidasse com casos incomuns, com coisas que desafiavam a lógica convencional. Através de contatos discretos, Roberto encontrou uma mulher chamada Helena. Ela tinha uma reputação no submundo das investigações por aceitar casos que outros rejeitavam, casos envolvendo o paranormal, o inexplicável. Helena era uma mulher de uns 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante que parecia ver através das pessoas. Quando Roberto mostrou as gravações, ela não demonstrou surpresa ou descrença. Apenas observou atentamente, tomou notas e fez perguntas específicas. Depois de analisar tudo, Helena fez uma pergunta que gelou o sangue de Roberto. Seu filho te contou como conheceu Amanda exatamente? Quem abordou quem primeiro? Roberto pensou de volta e percebeu que, segundo Marcelo, havia sido Amanda quem iniciou a conversa naquela reunião de negócios, Amanda quem pediu o telefone dele, Amanda quem sugeriu o primeiro encontro. Tinha sido ela desde o início, conduzindo cada passo do relacionamento. Helena explicou que o que Roberto estava descrevendo se encaixava em padrões antigos, histórias que vinham de diversas culturas ao redor do mundo. Havia entidades, seres que não eram exatamente humanos, que se alimentavam da energia vital de pessoas. Eles assumiam formas humanas, seduziam suas vítimas e lentamente as drenavam até a morte. Na Europa, chamavam de súcubos ou íncubos. Na América Latina, havia histórias de bruxas vampíricas. No folclore asiático, havia os espíritos raposa. Todas as culturas tinham suas versões da mesma coisa. Roberto quis não acreditar, quis pensar que Helena era uma charlatã se aproveitando de seu desespero. Mas ele havia visto as gravações. Havia visto os olhos de Amanda brilhando de uma forma não humana. Havia visto seu filho definhar progressivamente. Não havia explicação médica ou lógica para o que estava acontecendo. Helena ofereceu ajuda, mas avisou que seria perigoso. Se Amanda realmente era o que Helena suspeitava, ela não desistiria de Marcelo facilmente. Sua presa estava quase pronta, mais algumas semanas e Marcelo estaria morto, drenado completamente. Roberto não tinha escolha. Ele autorizou Helena a fazer o que fosse necessário. A investigadora criou um plano. Ela visitaria Amanda sob o pretexto de ser uma organizadora de eventos interessada em coordenar o casamento. Durante a visita, Helena conduziria alguns testes discretos, observaria comportamentos, procuraria confirmar suas suspeitas. Se confirmado, eles precisariam agir rápido para salvar Marcelo. A visita aconteceu numa terça-feira. Roberto esperou ansiosamente durante todo o dia, incapaz de se concentrar no trabalho. Quando Helena finalmente ligou à noite, sua voz estava grave. Suas suspeitas estão corretas. Ela não é humana, Roberto. E seu filho está em grave perigo. Ele tem, no máximo, 2 semanas antes que seja tarde demais. Roberto sentiu o mundo girar ao seu redor. 2 semanas. Apenas 2 semanas para salvar seu único filho. Helena explicou que havia maneiras de quebrar o vínculo entre Amanda e Marcelo, mas seria necessário realizar um ritual específico que forçaria Amanda a revelar sua verdadeira natureza. Uma vez exposta, ela perderia poder sobre Marcelo e seria forçada a partir. Mas havia um risco enorme. Se o ritual falhasse, Amanda poderia drenar Marcelo completamente em questão de horas, matando-o como retaliação. Era tudo ou nada. Roberto passou a noite sem dormir, ponderando suas opções. Ele poderia tentar simplesmente contar tudo a Marcelo, mas sabia que seu filho não acreditaria. Amanda havia tecido sua teia perfeitamente, fazendo-se passar por uma noiva dedicada e amorosa. Marcelo provavelmente pensaria que o pai estava tendo um surto psicótico, que o luto pela mãe finalmente havia cobrado seu preço mental. Não, confrontar diretamente não funcionaria.
Na manhã seguinte, Roberto tomou sua decisão. Ele ligou para Marcelo e, controlando o tremor em sua voz, fez um pedido. Ele disse que não estava se sentindo bem, que o médico havia encontrado algo preocupante em seus exames recentes. Não era nada grave, mas ele estava assustado e precisava da companhia do filho. Pediu que Marcelo viesse passar alguns dias na mansão com ele. Sozinho, sem Amanda, um tempo de pai e filho como nos velhos tempos. Marcelo, apesar de sua condição debilitada, não hesitou. Ele amava o pai profundamente e ficou extremamente preocupado com a notícia. Prometeu que iria imediatamente. Roberto sentiu uma pontada de culpa por mentir, mas era pela vida de seu filho. Amanda, segundo Marcelo relatou, não ficou feliz com a notícia. Ela insistiu em acompanhá-lo, dizendo que queria apoiar o futuro sogro também. Mas Marcelo, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo, disse que precisava desse tempo sozinho com o pai. Amanda relutantemente concordou. Quando Marcelo chegou à mansão naquela quinta-feira à tarde, Roberto quase chorou ao ver o estado do filho. Marcelo estava irreconhecível. Sua pele tinha uma palidez doentia, seus olhos estavam fundos e sem brilho, ele se movia como um idoso frágil apesar de ter apenas 28 anos. Roberto abraçou o filho longamente, sentindo os ossos proeminentes através das roupas largas. Durante os 2 primeiros dias, Roberto cuidou de Marcelo como quando ele era criança. Preparou refeições nutritivas, certificou-se de que o filho descansasse, passou tempo de qualidade com ele assistindo filmes e conversando sobre a vida. Lentamente, Roberto notou que Marcelo parecia um pouco melhor. Ainda estava extremamente magro, mas havia um pouco mais de cor em seu rosto, um pouco mais de energia em seus movimentos. Era como se, longe de Amanda, ele estivesse começando a se recuperar. No sábado à noite, Helena chegou à mansão conforme planejado. Roberto havia explicado a Marcelo que uma amiga da família viria jantar, alguém que ele havia conhecido através de negócios. Marcelo, ainda fraco, mas educado como sempre, cumprimentou Helena cordialmente. Durante o jantar, Helena conduziu a conversa habilmente, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre Amanda, sobre o relacionamento, sobre como eles haviam se conhecido. Marcelo falou sobre Amanda com um amor quase febril. Seus olhos se iluminavam ao mencionar seu nome, ele descrevia cada momento que passavam juntos como mágico, perfeito. Mas Helena notou algo que Roberto também percebeu. Quando Marcelo falava sobre Amanda, ele parecia entrar em uma espécie de transe, como se estivesse recitando memórias implantadas ao invés de lembrando experiências reais. Suas descrições eram vagas, genéricas, como um sonho que perde os detalhes ao ser narrado. Após o jantar, enquanto Marcelo descansava na sala de estar, Roberto e Helena conversaram no escritório. Helena confirmou suas piores suspeitas. Marcelo estava sob algum tipo de influência sobrenatural, uma ligação parasítica que o estava consumindo de dentro para fora. O ritual precisava ser realizado logo, antes que fosse tarde demais. Eles decidiriam fazer na noite seguinte, domingo, quando Marcelo estivesse mais recuperado fisicamente e teria melhor chance de sobreviver ao processo. Domingo amanheceu com um clima estranho. O céu estava carregado de nuvens escuras, havia uma tensão no ar que parecia pressagiar algo terrível. Marcelo acordou se sentindo melhor do que havia se sentido em semanas, e Roberto ficou esperançoso. Talvez, apenas talvez, o simples ato de manter Marcelo longe de Amanda fosse suficiente para quebrar o feitiço. Mas Helena rapidamente dissipou essa esperança, explicando que a ligação ainda estava lá, latente, e assim que Marcelo voltasse para Amanda, a drenagem recomeçaria com força redobrada. À noite, Helena preparou o ritual no grande salão da mansão. Ela desenhou símbolos complexos no chão com sal e ervas específicas, acendeu velas em posições estratégicas e preparou uma mistura de líquidos e ingredientes que Roberto não reconheceu. Marcelo observava tudo com confusão crescente, perguntando o que estava acontecendo. Roberto, com lágrimas nos olhos, segurou as mãos do filho e pediu que ele confiasse, que tudo ficaria claro em breve. Helena começou a recitar palavras em uma língua que Roberto não reconhecia, antiga e gutural. O ar no salão começou a ficar pesado, carregado de uma energia palpável. As chamas das velas tremiam apesar de não haver vento. Marcelo de repente gritou de dor, curvando-se e agarrando o peito. Roberto correu para ampará-lo, mas Helena o impediu, gritando que ele não poderia interferir agora ou tudo estaria perdido. Foi então que aconteceu algo que Roberto jamais esqueceria. A porta da frente da mansão explodiu, literalmente voando para dentro como se atingida por uma força sobrenatural. E ali, na entrada, estava Amanda. Mas não era a Amanda que Roberto conhecia.
Seus olhos brilhavam com aquela luz fosforescente e não natural que ele havia visto nas gravações. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de fúria inumana. E quando ela abriu a boca para falar, sua voz ecoou como se múltiplas vozes falassem simultaneamente. Ele é meu, Amanda sibilou, avançando para dentro do salão. Você não pode tirá-lo de mim. Eu o escolhi, eu o alimentei, eu o moldei. Ele me pertence. Helena continuou o ritual, sua voz se elevando para competir com a de Amanda. As velas explodiram em chamas mais altas, o sal no chão começou a brilhar com uma luz azulada. Marcelo gritava de dor no chão, se contorcendo enquanto duas forças puxavam sua essência em direções opostas. Amanda tentou avançar, mas algo a impedia de cruzar o círculo de sal. Ela rosnava e gritava, sua forma humana começando a vacilar, revelando vislumbres de algo monstruoso por baixo. Roberto observava horrorizado, incapaz de processar o que via. A mulher que ele havia acolhido como futura nora, que havia jantado em sua mesa, que havia sorrido docemente para ele, não era humana. Era uma criatura, um parasita que havia se infiltrado em suas vidas com um único propósito: consumir seu filho. O ritual alcançou seu clímax. Helena despejou a mistura que havia preparado sobre a cabeça de Marcelo, que gritou como se estivesse sendo queimado. Uma luz cegante explodiu do corpo do rapaz, preenchendo todo o salão. Amanda deu um grito inumano, um som de agonia que fez as janelas da mansão tremerem. E então, tão subitamente quanto havia começado, tudo parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As chamas das velas voltaram ao normal. O brilho no chão desapareceu. Marcelo jazia inconsciente no centro do círculo. E Amanda estava na entrada, cambaleando, sua aparência voltando ao normal humano. Mas algo havia mudado. Seus olhos, que antes eram um verde hipnotizante, agora pareciam vazios, sem vida. Ela olhou para Marcelo, depois para Roberto, e uma única lágrima escorreu por seu rosto. Eu realmente o amava, ela sussurrou com sua voz normal, humana. No final, eu realmente o amava. Isso nunca havia acontecido antes. Então ela se virou e partiu, desaparecendo na noite. Roberto correu para Marcelo, virando-o delicadamente. Seu filho estava respirando, mas fracamente. Helena verificou seus sinais vitais e assentiu. Ele sobreviveria. O vínculo havia sido quebrado. Mas a recuperação seria longa e difícil. Marcelo passou as próximas 2 semanas em coma, seu corpo lutando para se recuperar do trauma que havia sofrido. Roberto não saiu de seu lado nem por um minuto, mantendo vigília constante. Os médicos estavam perplexos com o caso, incapazes de explicar a condição de Marcelo ou sua perda extrema de peso. Eles rodaram inúmeros testes, mas nada indicava uma causa médica convencional. Quando Marcelo finalmente acordou, ele não tinha memória clara dos eventos. Lembrava-se de Amanda, mas as memórias eram nebulosas, como se estivesse tentando lembrar de um sonho há muito esquecido. Roberto considerou contar tudo, mas Helena aconselhou contra. Seria um fardo pesado demais para carregar. Melhor deixar que Marcelo se recuperasse fisicamente e emocionalmente, e talvez, com o tempo, algumas memórias voltariam naturalmente ou permaneceriam enterradas para sempre. A recuperação foi lenta mas constante. Marcelo passou meses em fisioterapia, reconstruindo a massa muscular que havia perdido. Ele também fez terapia psicológica, trabalhando através do trauma de um relacionamento que ele sabia, em algum nível profundo, não havia sido natural ou saudável. Roberto estava ao seu lado em cada passo, apoiando-o incondicionalmente. 6 meses depois, Marcelo estava quase completamente recuperado. Ele havia ganhado peso de volta, sua cor havia retornado e ele estava novamente ativo nos negócios da família. Ele começou a namorar novamente, desta vez com mais cautela, mais ciente dos sinais de alerta em relacionamentos. Ele nunca mencionou Amanda, e Roberto respeitava esse silêncio. Mas havia uma coisa que Roberto nunca contou a ninguém, nem mesmo a Helena. Numa noite, 2 meses após o ritual, ele estava revisando as gravações das câmeras de segurança quando notou algo estranho. No dia em que Amanda havia explodido a porta da mansão, ele esperava ver filmagens dela chegando, invadindo a propriedade. Mas não havia nada. As câmeras mostravam a porta explodindo aparentemente sozinha, como se atingida por uma força invisível. E na gravação do salão, onde Helena havia realizado o ritual, as câmeras capturam apenas Roberto e Helena aos gritos, com Marcelo no chão. Amanda não aparecia em nenhuma filmagem daquela noite. Roberto continuou revisando gravações anteriores e descobriu algo que o fez questionar tudo.
Ele voltou para aquele primeiro fim de semana quando Amanda e Marcelo haviam se hospedado na mansão. Encontrou as cenas que o haviam perturbado tanto, Amanda saindo do quarto com olhos brilhantes, carregando a tigela de líquido escuro. Mas agora, olhando com mais atenção, Roberto notou detalhes que havia perdido antes. Em alguns frames, quando Amanda passava por certas áreas onde a iluminação incidia de determinado ângulo, sua imagem ficava translúcida, quase transparente, como uma projeção. Em outros momentos, era completamente sólida e indistinguível de uma pessoa real. Era como se ela não fosse exatamente física, mas também não fosse completamente espiritual. Algo entre mundos, algo que existia em múltiplas realidades simultaneamente. Roberto salvou todas essas gravações em um drive criptografado e trancou em seu cofre. Eram evidências de algo que o mundo não estava pronto para aceitar, prova de que havia mais entre o céu e a terra do que a filosofia humana poderia explicar. Ele decidiu que um dia, talvez quando Marcelo estivesse mais velho e mais forte, ele mostraria tudo ao filho. Mas por enquanto, eram apenas memórias de um pesadelo que quase custou a vida da pessoa que ele mais amava. Um ano completo se passou desde aquela noite terrível. Era o aniversário de Marcelo, seu 29º ano de vida, e Roberto organizou uma festa na mansão. Amigos, colegas de trabalho e parentes compareceram. Marcelo estava feliz, verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. Ele tinha até uma nova namorada, Beatriz, uma médica que o tratava com genuíno afeto e respeito. Roberto observava tudo com um coração grato, feliz por ter seu filho de volta. No final da noite, quando todos haviam partido e Marcelo estava prestes a ir embora com Beatriz, ele parou na porta e abraçou Roberto longamente. Pai, ele disse suavemente, eu não me lembro de tudo o que aconteceu naquele ano com Amanda. Mas eu me lembro de acordar naquele hospital e ver você ali, do meu lado, como sempre esteve. Eu sei que você fez algo para me salvar. E eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Roberto abraçou o filho com força, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não precisa agradecer, ele respondeu. Sou seu pai. Proteger você é o que eu faço. Sempre. Marcelo acenou uma última vez e partiu com Beatriz. Roberto ficou na porta, observando o carro desaparecer pela estrada longa que levava para fora da propriedade. Ele estava prestes a fechar a porta quando algo chamou sua atenção. No final da propriedade, onde a luz dos postes de rua mal alcançava, havia uma figura parada. Roberto não conseguia distinguir os detalhes, mas algo em sua postura, em sua silhueta, era dolorosamente familiar. Ele ficou olhando, seu coração acelerando. A figura permaneceu imóvel por longos momentos, então virou-se e desapareceu na escuridão. Roberto fechou a porta rapidamente e trancou todas as fechaduras. Ele verificou o sistema de segurança, certificando-se de que todas as câmeras estavam funcionando, todos os sensores ativos. Então ele subiu para seu escritório e abriu o arquivo com as gravações antigas. Ele assistiu novamente aquelas cenas perturbadoras de Amanda, estudando cada frame, cada movimento. E foi então que Roberto percebeu a verdade final, a revelação que havia estado ali o tempo todo, escondida à vista de todos. Ele pausou a gravação no exato momento em que Amanda estava no corredor com a tigela de líquido escuro. Aumentou o zoom ao máximo, focando não em Amanda, mas no reflexo na janela ao fundo do corredor. E lá, claro como o dia, estava algo que fez seu sangue gelar. O reflexo mostrava duas figuras no corredor. Amanda estava lá, segurando a tigela. Mas atrás dela, parcialmente obscurecida pelas sombras, havia outra forma. Uma silhueta que Roberto conhecia intimamente. Era ele mesmo. Roberto estava no reflexo daquela gravação, parado no corredor, observando Amanda. Mas isso era impossível. Naquela noite, Roberto estava em seu quarto. Ele tinha certeza disso. Ele havia acordado com sede, ouvido sons estranhos, mas voltado para seu quarto sem ver nada. Ou pelo menos era isso que ele se lembrava. Roberto sentiu uma onda de náusea ao perceber a implicação. Ele avançou rapidamente pelas gravações, procurando por outras anomalias. E encontrou. Em múltiplas ocasiões ao longo dos meses, havia momentos em que ele aparecia nas gravações fazendo coisas que não se lembrava de fazer. Caminhando pelos jardins no meio da noite. Parado em frente ao quarto de Marcelo quando seu filho visitava. E, mais perturbador ainda, em uma gravação de 3 meses atrás, Roberto aparecia sentado em seu escritório, às 3 da manhã, falando com alguém que não aparecia na câmera. Roberto assistiu àquela cena com crescente horror. Na gravação, ele estava claramente conversando, gesticulando, respondendo a perguntas. Mas estava sozinho no escritório.
ou aparentemente sozinho. Porque de vez em quando, objetos na sala se moviam por conta própria. Papéis deslizavam pela mesa, a cadeira em frente à sua balançava levemente como se alguém invisível estivesse sentado nela, e em um momento, Roberto na gravação estendeu a mão como se estivesse apertando a mão de alguém no ar vazio. A realidade começou a se fragmentar na mente de Roberto. Ele correu para o banheiro e vomitou, seu corpo reagindo visceralmente à descoberta aterrorizante. Quando finalmente conseguiu se recompor, ele voltou para o escritório e pegou seu telefone com mãos trêmulas. Ele precisava ligar para Helena, precisava de respostas. Mas quando encontrou o número dela em seus contatos e pressionou para ligar, uma voz automatizada informou que o número não existia. Roberto tentou procurar por Helena online, buscou seu nome em todos os mecanismos de pesquisa que conhecia. Nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Ele verificou seus registros bancários, procurando pelo pagamento que havia feito a ela. Não havia transação alguma. Desesperado, ele ligou para os contatos que supostamente haviam indicado para Helena. Todos negaram conhecê-la ou tê-la recomendado. A verdade atingiu Roberto como um trem desgovernado. Helena nunca existiu. Ou pelo menos, não da forma como ele pensava. Ela era mais uma manifestação, mais uma peça em um jogo muito maior e mais complexo do que ele havia imaginado. E se Helena não era real, então o que realmente havia acontecido naquela noite do ritual? Quem ou o que havia realmente salvo Marcelo? Roberto voltou às gravações daquela noite fatídica. Como havia notado antes, Amanda não aparecia nas filmagens da invasão. Mas agora ele observou com mais atenção. Ele viu a si mesmo e a uma Helena que não projetava sombra adequada na sala. Viu Marcelo se contorcendo no chão. E então, em um frame específico, congelou a imagem. Porque ali, por uma fração de segundo, captado pela câmera em um ângulo específico, havia algo mais na sala. Era uma terceira figura, nebulosa e indistinta, que parecia estar sobreposta a Helena. E quando Roberto ampliou aquela imagem distorcida, quase perdeu a sanidade completamente. Porque aquela figura, aquela forma que se escondia atrás da ilusão de Helena, tinha características que ele reconhecia. Os olhos, o formato do rosto, até mesmo a postura. Era sua falecida esposa, Mariana, mãe de Marcelo, morta há 10 anos. Roberto deixou cair o mouse, sua mão sem forças. Mariana. Sua amada esposa que havia morrido em um acidente de carro quando Marcelo tinha apenas 18 anos. A mulher que ele havia amado mais do que a própria vida. Ela estava ali, naquela sala, durante o ritual. Mas como? Por quê? Roberto enterrou o rosto nas mãos, tentando processar a impossibilidade do que estava vendo. Então, lentamente, peças começaram a se encaixar. Ele se lembrou de momentos estranhos ao longo dos últimos anos. Vezes em que acordava em lugares diferentes de onde havia adormecido. Conversas que jurava ter tido, mas que ninguém mais se lembrava. Objetos que mudavam de lugar sem explicação. E, mais importante, a sensação persistente de que não estava sozinho na mansão, mesmo quando todos os funcionários haviam ido embora. Mariana nunca o havia deixado. De alguma forma, alguma parte dela havia permanecido, ligada à casa, à família, protegendo-os do além. E quando Amanda, aquela criatura parasítica, havia colocado as garras em Marcelo, Mariana havia agido. Ela havia plantado as suspeitas na mente de Roberto, guiado sua atenção para as câmeras, até mesmo se manifestado como Helena para conduzir o ritual que salvou seu filho. Roberto sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez não eram de medo ou horror. Eram de gratidão, de amor, de saudade. Mariana havia feito o impossível. Ela havia atravessado o véu entre a vida e a morte para proteger a família que deixará para trás. E Roberto, em sua racionalidade, em sua recusa de acreditar no sobrenatural, quase a havia ignorado até ser tarde demais. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a sala de estar, onde havia uma foto emoldurada de Mariana em cima da lareira. Era de 20 anos atrás, quando ela e Roberto haviam acabado de comprar a mansão. Ela sorria radiante na foto, seus olhos cheios de vida e alegria. Roberto pegou a foto com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, ele sussurrou para a imagem. Obrigado por nunca nos abandonar realmente. Obrigado por salvar nosso filho. Por um momento, Roberto teve a impressão de que o sorriso na foto ficou um pouco mais largo, um pouco mais caloroso. Mas quando piscou, a foto estava exatamente como sempre estivera. Naquela noite, Roberto não dormiu. Ele ficou na sala de estar, cercado por fotos de família, relembrando os anos felizes que haviam compartilhado antes da tragédia que levou Mariana.
E pela primeira vez desde sua morte, Roberto não sentiu apenas dor e perda. Sentiu também gratidão por ter tido aquele amor, por ele ter sido tão forte que nem mesmo a morte conseguiu quebrá-lo completamente. Quando o sol nasceu, Roberto tomou uma decisão. Ele nunca contaria a Marcelo toda a verdade. Seu filho não precisava carregar o peso de saber que sua mãe morta havia retornado de alguma forma para salvá-lo, ou que sua noiva havia sido uma criatura sobrenatural se alimentando dele. Marcelo merecia viver sua vida sem esse fardo. Mas Roberto saberia. E cuidaria para que a memória de Mariana fosse sempre honrada naquela casa. Dias se transformaram em semanas. A vida retornou ao normal, ou pelo menos à aparência de normalidade. Marcelo e Beatriz ficaram noivos após 6 meses de namoro, e desta vez, Roberto não sentiu nenhuma apreensão. Beatriz era genuína, saudável, completamente humana. Ele havia aprendido a sentir a diferença, a perceber os sinais sutis que distinguiam o natural do sobrenatural. O casamento aconteceu na primavera seguinte, uma cerimônia linda nos jardins da mansão. Marcelo nunca esteve mais feliz ou mais saudável. Roberto observava orgulhoso enquanto seu filho trocava votos com Beatriz, construindo o futuro que quase lhe havia sido roubado. Durante a cerimônia, Roberto sentiu uma presença calorosa ao seu lado, como um braço invisível em seus ombros. Ele não se virou para olhar, apenas sorriu discretamente. Mariana estava ali também, testemunhando a felicidade do filho. A festa continuou até tarde da noite. Quando os últimos convidados finalmente partiram e os noivos foram para sua lua de mel, Roberto ficou sozinho na mansão silenciosa. Ele caminhou pelos salões vazios, pelas salas que haviam sido palco de tanta felicidade e tanto terror. E então subiu para seu escritório uma última vez. Ele abriu o cofre e retirou o drive com todas as gravações comprometedoras. Durante um longo momento, Roberto segurou, ponderando. Aquelas gravações eram prova do impossível, evidência de um mundo além da compreensão humana. Mas eram também um peso, uma lembrança de quão perto eles haviam chegado do desastre. Com um movimento decisivo, Roberto colocou o drive em seu destruidor de dados, observando enquanto era permanentemente apagado. Algumas verdades eram melhor esquecidas. Algumas histórias eram melhor não contadas. O importante era que Marcelo estava vivo, feliz e seguro. O importante era que o amor de Mariana, mesmo na morte, havia sido forte o suficiente para proteger sua família. E o importante era que Roberto agora entendia que o universo era muito mais vasto e misterioso do que jamais imaginara. Naquela noite, Roberto dormiu profundamente pela primeira vez em mais de um ano. E em seus sonhos, ele estava sentado no jardim da mansão, sob o sol quente de um dia de verão. Ao seu lado estava Mariana, jovem e radiante como no dia em que se conheceram. Ela não disse nada, apenas segurou sua mão e sorriu. E naquele sonho, Roberto sentiu uma paz que não experimentava há uma década. Quando acordou na manhã seguinte, Roberto encontrou algo estranho em sua mesa de cabeceira. Era uma rosa branca, fresca como se tivesse sido colhida naquele momento. Mas não havia rosas brancas nos jardins da mansão. Nunca houvera. Eram as flores favoritas de Mariana, mas Roberto nunca as havia plantado após sua morte, achando doloroso demais a lembrança. Ele pegou a rosa com cuidado, sentindo sua suavidade, aspirando seu perfume delicado. E então sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Eu sei que você está aqui, ele disse em voz alta para o quarto vazio. E estou grato. Sempre estarei grato. Por um breve momento, Roberto sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto, impossível já que todas as janelas estavam fechadas. Mas ele não questionou. Apenas aceitou, como havia aprendido a aceitar tantas coisas impossíveis. Os anos seguintes trouxeram mais alegria para a família. Marcelo e Beatriz tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, que encheram a mansão com risos e brincadeiras. Roberto era um avô dedicado, passando cada momento livre com os netos. E às vezes, quando as crianças brincavam nos jardins, elas mencionavam a senhora bonita que brincava com elas. Uma senhora que desaparecia quando os adultos se aproximavam, mas que era gentil e carinhosa. Roberto apenas sorria quando ouvia essas histórias. Mariana continuava cuidando da família, agora estendendo seu amor para a próxima geração. Mas havia um último segredo que Roberto guardava, algo que descobriu apenas em seu leito de morte, muitos anos depois. Aos 78 anos, quando seu coração finalmente começou a falhar e ele sabia que tinha poucos dias restantes, Roberto pediu para ficar sozinho em seu quarto. Marcelo, agora um homem maduro de 40 e poucos anos, relutantemente concordou, respeitando o desejo do pai. Naquela última noite, enquanto Roberto jazia em sua cama,
sentindo a vida escorrer lentamente de seu corpo, ele finalmente entendeu a verdade completa. Amanda não havia aparecido na vida de Marcelo por acaso. Ela havia sido atraída, convocada mesmo, por algo na mansão. E aquilo que a atraíra havia sido a própria presença de Mariana. Entidades como Amanda se alimentavam de energia vital, mas eram também atraídas por concentrações de energia sobrenatural. A presença persistente de Mariana na mansão, por mais amorosa que fosse, havia criado um beacon, um farol que atraía outras coisas do além. Amanda foi apenas a primeira. E teria havido outras, continuaria havendo outras, se Mariana permanecesse presa entre mundos. O ritual que Helena havia realizado não salvou apenas Marcelo. Havia salvado também Mariana, libertando-a finalmente de sua vigília autoimposta, permitindo que ela finalmente descansasse. Mas ela havia escolhido retornar, escolhido permanecer pelos anos seguintes para ver os netos crescerem, para garantir que sua família estava verdadeiramente segura. E agora, com Roberto prestes a juntar-se a ela na morte, ela finalmente poderia partir completamente. Roberto sentiu a presença de Mariana materializar-se ao lado de sua cama. Desta vez, ele podia vê-la claramente, não como uma ilusão ou reflexo distorcido, mas como ela realmente era. Ela estava radiante, jovem, livre dos fardos do mundo físico. Ela estendeu a mão para ele, sorrindo aquele sorriso que ele havia amado por toda uma vida. Está pronta para ir? Roberto sussurrou, sua voz fraca mas cheia de amor. Mariana assentiu, suas próprias lágrimas brilhando em seus olhos etéreos. Protegi nossa família, ela disse, sua voz como um sussurro do vento. Eles estarão seguros agora. A presença que atraía as sombras se vai comigo. Marcelo e seus filhos viverão vidas normais, livres do sobrenatural. Obrigado, Roberto disse, lágrimas escorrendo por suas têmporas. Por tudo. Por nunca nos abandonar. Por salvar nosso filho. Por ser a mulher mais incrível que já conheci. Mariana se inclinou e beijou sua testa, um toque frio mas reconfortante. Te amo, ela sussurrou. Sempre amei. Sempre amarei. E agora, finalmente, podemos descansar juntos. Roberto fechou os olhos, sentindo a paz absoluta envolvê-lo. Ele ouviu, distante, a porta do quarto se abrir, Marcelo entrando apressado ao sentir que algo estava acontecendo. Ouviu o grito angustiado de seu filho ao correr para a cama. Mas Roberto já estava longe, sua mão entrelaçada com a de Mariana, caminhando juntos em direção a uma luz calorosa e acolhedora. Marcelo segurou a mão de seu pai, sentindo-a ficar fria. Ele chorou, lamentou, mas também sentiu gratidão. Seu pai havia vivido uma vida longa e plena, havia sido o melhor pai que alguém poderia pedir. E curiosamente, pela primeira vez desde a morte de sua mãe tantos anos atrás, Marcelo sentiu como se ambos estivessem finalmente juntos novamente. Nos dias seguintes ao funeral de Roberto, coisas estranhas pararam de acontecer na mansão. O sistema de segurança não capturou mais anomalias. Os objetos permaneceram onde eram colocados. As crianças pararam de mencionar a senhora bonita que brincava com elas. A casa, pela primeira vez em anos, estava verdadeiramente vazia de presenças sobrenaturais. Era apenas uma casa, tijolos e argamassa, sem fantasmas ou segredos escondidos em suas sombras. Marcelo decidiu vender a mansão. Havia muitas memórias ali, tanto boas quanto aquelas nebulosas e perturbadoras que ele nunca conseguiu processar completamente. Ele comprou uma casa menor na cidade, onde criaria seus filhos sem o peso do passado. A mansão foi vendida para uma família jovem, que a transformou em um hotel boutique. Eles nunca reportaram nada em comum, nenhuma presença, nenhum fenômeno inexplicável. O que quer que tivesse assombrado aquelas paredes havia partido com Roberto e Mariana. Anos mais tarde, quando Marcelo era já um homem de 60 anos, seus próprios filhos adultos, ele estava organizando velhos pertences de seu pai quando encontrou uma caixa escondida no fundo de um armário. Dentro havia um único item, uma rosa branca preservada, seca mas ainda mantendo sua forma perfeita. Anexada a ela havia uma nota na caligrafia de Roberto. Marcelo, a nota dizia, se você encontrar isto, saiba que foi sempre amado, sempre protegido, por forças além da compreensão. Sua mãe nunca nos deixou, não realmente. E quando você precisou, ela estava lá. Não questione, não procure entender. Apenas aceite que o amor é mais forte que a morte, e que algumas coisas são melhores deixadas como mistério. Viva sua vida plenamente, sem medo, sabendo que você foi abençoado de formas que poucos são. Te amo, meu filho. Eternamente. Papai. Marcelo leu e releu a nota, lágrimas escorrendo por seu rosto.
Fragmentos de memórias começaram a emergir, coisas que ele havia forçado para o fundo de sua mente. O ano estranho com Amanda, a doença inexplicável, a noite do ritual que ele se lembrava apenas em flashes confusos. E através de tudo isso, a sensação persistente de que alguém o estava protegendo, guiando, salvando. Ele segurou a rosa preservada contra o peito e olhou pela janela. Lá fora, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. E por um breve momento, apenas um instante fugaz, Marcelo teve a impressão de ver duas silhuetas de mãos dadas contra aquela luz dourada. Seu pai e sua mãe, juntos novamente, finalmente em paz. Marcelo sorriu através das lágrimas. Obrigado, ele sussurrou para o céu. Por tudo. Por me salvarem. Por me amarem tanto. Uma brisa suave soprou através da janela aberta, carregando consigo o aroma tênue de rosas brancas. E Marcelo soube, com absoluta certeza, que seus pais ouviram. E que onde quer que estivessem, estavam felizes. Ele guardou cuidadosamente a rosa e a nota em sua própria caixa de tesouros, itens que passaria para seus filhos quando chegasse o momento certo. Porque algumas histórias precisavam ser contadas, algumas verdades precisavam ser preservadas, mesmo que fossem impossíveis de explicar. O amor de sua família havia transcendido a morte, havia derrotado o mal, havia salvado vidas. E essa era uma herança que valia mais do que todo o dinheiro que Roberto havia acumulado. Marcelo saiu do escritório e foi encontrar sua esposa Beatriz e seus filhos. Eles estavam na sala de estar, rindo de algo que passava na televisão. Ele parou na porta por um momento, apenas observando, absorvendo a cena de felicidade doméstica simples. Sua família. Sua vida. Tudo o que realmente importava. E enquanto se juntava a eles, Marcelo enviou uma última prece silenciosa de gratidão. Para seu pai, que havia lutado contra o impossível para salvá-lo. Para sua mãe, que havia desafiado a própria morte por amor à família. E para o universo misterioso que permitiu que tais milagres acontecessem. Porque no final, foi amor que venceu. Sempre foi o amor. E sempre seria.